Boa noite. Segunda-feira, 5 de novembro, e o Brasil inteiro comovido com um acidente um tanto inusitado envolvendo uma trabalhadora no Espírito Santo. Gabriela Andreatti, de apenas 15 anos, trabalhava em um canteiro de obras quando sofreu um acidente um tanto inusitado. Um martelo caiu de um andaime que estava a 6 metros de altura bem na cabeça dela, provocando uma concussão, também conhecida como um galo. Agora vamos ouvir o depoimento da jovem, que recebeu alta esta tarde e está em sua residência, em Vitória, no Espírito Santo. A trabalhadora Gabriela se acidentou na obra do Hospital Infantil Público de Vitória. Agora você verá a entrevista com a acidentada. O martelo caiu lá de cima do andaime na minha cabeça. Um dos meus colegas eles estavam trabalhando lá em cima. Ele estava sem o cinto para colocar as ferramentas. Eu confesso que eu também estava sem o capacete de segurança, mas ele me dá muita dor de cabeça. Aí o martelo caiu na mão dele e eu me feri. O corpo de bombeiros do SAMU fizeram os primeiros socorros. Eu estava consciente, mas eu estava sentindo muita dor no pescoço e na cabeça. E aí eles logo me levaram para o pronto-socorro, onde eu fui atendida. E esse foi o relato da trabalhadora Gabriela, que se envolveu no assunto para saber de seus direitos e vai correr atrás deles. É com você, Alex. Esses acidentes acontecem diariamente no nosso país e muita gente não conhece seus direitos. Então vamos chamar a repórter Aline, que está ao vivo com um engenheiro e uma advogada trabalhista, Alexandra Margotto, que vão explicar direitinho quais são os direitos dos trabalhadores e da empresa nesse caso. Boa noite, Brasil. Hoje eu vou entrevistar o engenheiro Iago Vilvoc e a advogada Alexandra Margotto com as perguntas todas que vocês fizeram aqui no site pra gente, pra esse tipo de assunto, que foi o caso do acidente da Gabriela Andreatti. Vão lá tirar as dúvidas. Boa noite. Boa noite. Então, esse tipo de acidente é muito frequente? Muito comum sim ocorrer esse tipo de acidente, porque nós, a empresa, disponibilizamos os equipamentos para os trabalhadores, só que a maioria deles não usa por negligência ou responsabilidade de que não gostam. E esses equipamentos, eles recebem qual dominação? EPI, que é o equipamento de proteção individual, e EPC, que é equipamento de proteção coletiva. Tipo, EPI, capacete, que é o que te protege somente você. E proteção coletiva, por exemplo, um cinto de segurança, não protege somente você, protege também outra pessoa, porque ele faz segurar a ferramenta. Sim. E o que as empresas devem fazer em caso do acidente de trabalho? Bom, primeiramente, nós do Ministério do Trabalho, a gente tem que checar para ver se a empresa cumpriu com todas as leis determinadas por nós. Por quê? Porque a empresa ela tem certas leis que evitam os riscos de acidente. Aí a gente tem que checar para ver se as empresas estão cumprindo. Não é responsabilidade nossa não, porque a gente disponibiliza os equipamentos para ele, EPI, EPC, tá tudo no nosso orçamento. A única coisa que acontece é que eles se machucam é que eles têm a irresponsabilidade de não usar os equipamentos que nós gastamos o dinheiro para eles. Não, é lei, tá na lei falando que a empresa tem que se responsabilizar, sim, pela fiscalização do uso do equipamento, pelo treinamento dos profissionais, enfim, um monte de lei. Muito obrigada, gente. Esse foi o jornal de hoje. Muito obrigada por assistir. Fiquem aí com vocês. Nesse caso, o acidente não teve consequências muito graves, mas muitas vezes as consequências são graves e podem causar até a morte do trabalhador. Então vamos conversar com uma médica que irá nos explicar que consequências são essas. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Brasil. Estou aqui no hospital onde a acidentada Gabriela Andreatti sofreu um acidente de trabalho. E hoje eu vou entrar em detalhes com a médica que acompanhou todo esse caso, a doutora Fernanda Martinelli. Então, bora lá comigo acompanhar essa médica. Boa tarde, aqui com a doutora Fernanda. E o público de casa fez um monte de perguntas sobre acidente de trabalho, o site está aqui embaixo. Se você que está em casa quiser perguntar, pode perguntar, a gente está ao vivo e vou tirar todas as dúvidas com ela. O Matheus Oliveira, de Vitória, ele perguntou bem assim: quais seriam as consequências para o nosso corpo de um acidente de trabalho? Bom, o acidentado ele pode ter algumas lesões, desde cortes profundos até superficiais. Pode ter suas capacidades de realizar trabalho reduzidas. Em alguns casos de doenças, elas podem ser graves ou não, depende da função do trabalhador e do ambiente que ele se encontra. E no pior dos casos, pode causar morte. Então, a Amanda de Viana, ela fez a seguinte pergunta: é muito comum aqui no hospital esse tipo de acidente? Bom, só nesse ano a gente já teve mais de 200 casos e mais de 80% deles é por causa do uso indevido dos equipamentos de segurança ou a falta deles.
Seria como no caso da Gabriela Andreatti, como mostrou na entrevista. Bom, no caso da Gabriela Andreatti, devido ao uso incorreto de equipamento de segurança, ela teve traumatismo craniano leve, mas que precisou de cirurgia. E durante essa cirurgia houve algumas complicações, ela quase veio à falência, mas agora tá tudo certo. Então ela teve muita sorte de não ter nenhuma sequela, né? Então a gente serve de lição ao pessoal de casa. Usa equipamento de proteção no trabalho. Não tem esse negócio, minha cabeça tá doendo. Gente, não. Usa, é muito perigoso, pode sofrer sequelas e... Então, E aí dá menos trabalho pra gente. obrigada. O advogado João Vitor Araújo, que irá defender a jovem, também lhes concedeu uma entrevista. Boa tarde, João. Boa tarde, Alex. O que nós precisamos saber sobre acidente de trabalho? Vamos lá. Como trabalhador, é importante saber o que pode ser considerado acidente de trabalho. Agressões físicas, atos imprudentes, inundações, atropelamentos e entre outros. Existem vários, cara. E quais são os direitos dessas pessoas? Então, os trabalhadores devem estar cientes com a Lei 8.213, que diz que é sobre a Previdência Social, que a mesma seria garantia do direito do trabalhador em casos de necessidade. Quais são os direitos das pessoas que se acidentam no trabalho? Então, Alex, esses direitos são a aposentadoria, assistência médica, auxílio doença ou auxílio acidente, reabilitação e habilitação profissional e pessoal do trabalhador e, em casos especiais, pensão de morte. Muito obrigado, João. E com isso podemos concluir de que todos os trabalhadores devem estar cientes de seus direitos para assim fazerem valer as leis que os protegem. Voltamos agora com o estúdio. Agora vamos à previsão do tempo. A temperatura varia bastante durante essa semana. Na região sul teremos sol. O sol aparece durante toda a manhã, mas durante a noite teremos pancadas de chuva. महबूब दे देखने को